O babuíno surge. A tensão toma conta do momento. Mas o verdadeiro desafio vai muito além desse encontro. Encontrar alimento, adaptar-se à natureza e continuar compartilhando como fizeram tantas gerações antes deles. Essa é a vida dos Hadzabe. Atividade comum da rotina diária. Cada jornada exige um alto nível de concentração, em que a experiência, a paciência e a capacidade de trabalhar em conjunto sempre são mais importantes do que a força ou a velocidade de qualquer indivíduo. Os participantes costumam ser homens adultos que conhecem bem o terreno e têm grande experiência em identificar rastros de animais que vivem em grupos. Não existe um líder nem alguém dando ordens. Cada pessoa assume naturalmente a posição mais adequada às suas habilidades, com base na confiança e no entendimento construídos ao longo de muitos anos caminhando juntos pela natureza. Durante toda a jornada, o grupo se desloca com flexibilidade, mantendo a distância ideal para continuar observando uns aos outros. Quem possui mais experiência em identificar rastros normalmente segue à frente para determinar a direção do grupo de babuínos. Os demais se espalham pelos lados, ampliando o campo de observação sem perder a discrição. Quem carrega o arco escolhe cuidadosamente um ponto favorável para acompanhar a situação a uma distância segura, priorizando locais com boa visibilidade sem causar alterações ao ambiente ao redor. As ferramentas dos Hadzabe são muito simples, compostas principalmente por arcos de madeira e flechas preparadas antecipadamente. No entanto, o que torna a caçada eficiente não são as ferramentas, mas a forma como observam e se aproximam da presa. Cada movimento é lento, cuidadoso e intencional. O objetivo é manter a calma, evitar que o grupo de babuínos perceba a presença humana cedo demais e garantir que todos permaneçam em segurança durante todo o processo.
A comunicação entre os participantes também acontece quase sempre em silêncio. Eles utilizam principalmente olhares e pequenos gestos para transmitir informações. Não há gritos nem movimentos chamativos. É justamente essa coordenação silenciosa que permite ao grupo manter a concentração e observar os babuínos de maneira mais natural. Por isso, a busca pelos babuínos não é uma sequência de ações impulsivas ou apressadas. É um processo baseado em paciência, disciplina e cooperação, valores fortalecidos ao longo de muitas gerações. São esses princípios, e não a força individual, que sustentam o modo de vida dos Hadzabe em harmonia com a natureza. O babuíno representa apenas uma pequena parte da vida dos Hadzabe. Inscreva-se no canal para continuar descobrindo histórias reais sobre essa comunidade extraordinária. Oh, I got it. Hey, it's honeycomb. Yes. Na vida dos Hadzabe, procurar babuínos representa apenas uma parte da busca por alimento na natureza. Muito antes das refeições com carne, o mel já ocupava um lugar especial e se tornou uma fonte de alimento essencial ao longo de muitas gerações. O mel é uma importante fonte de energia e aparece com muito mais frequência do que a carne. Os Hadzabe passam bastante tempo procurando colmeias na floresta e podem realizar essa atividade em diferentes momentos do dia. Quando encontram uma colmeia, aproximam-se com cuidado, retiram apenas a quantidade necessária de mel e cera e depois seguem seu caminho, sem explorar tudo o que existe ali. O mel pode ser consumido no próprio local ou levado para ser compartilhado com toda a comunidade. Por ser rico em energia, ajuda a manter a disposição para as atividades que ainda virão ao longo do dia. Como o mel faz parte da rotina diária, a alimentação dos Hadzabe não depende exclusivamente da carne.
Além dele, fazem parte da dieta raízes, frutas silvestres e diversos outros alimentos naturais, formando uma base alimentar estável mesmo nos períodos em que não acontecem jornadas especiais de busca por alimento. Quando a carne de babuíno, o preparo e a divisão seguem os mesmos princípios tradicionais da comunidade. O animal é preparado de forma organizada, com cada parte separada para facilitar o aproveitamento. Uma porção pode ser preparada imediatamente para recuperar as energias depois de muitas horas de caminhada, enquanto o restante é levado para o acampamento. Tudo acontece de maneira natural, rápida e sem qualquer demonstração de ostentação. Ao retornar ao acampamento, esse alimento não pertence apenas às pessoas que participaram da jornada. A carne é dividida igualmente entre todos os membros da comunidade, incluindo mulheres, crianças, idosos e aqueles que permaneceram no acampamento. A distribuição acontece de forma aberta e justa. Ninguém recebe prioridade, e nenhuma parte do alimento é reservada para uma única pessoa ou para um pequeno grupo. Se você quer continuar descobrindo como os Hadzabe mantêm suas fontes de alimento em meio à natureza, inscreva-se no canal e acompanhe as próximas histórias. Outra característica marcante é que os Hadzabe praticamente não armazenam carne por longos períodos. Os alimentos são consumidos apenas na quantidade necessária para atender às necessidades atuais da comunidade. Esse modo de vida se adapta às condições naturais, reduz o desperdício e garante que os alimentos sejam compartilhados de maneira equilibrada todos os dias. Ao lado do mel e de outras fontes tradicionais de alimento, a carne de babuíno não ocupa o centro da alimentação dos Hadzabe. Ela apenas complementa a dieta quando está disponível, enriquecendo a variedade de nutrientes sem alterar o ritmo natural da comunidade. Por isso, cada refeição compartilhada é resultado da combinação de diferentes formas de obtenção de alimento, e não de uma única fonte. É justamente a combinação entre o mel, as plantas silvestres e a carne compartilhada quando disponível que permitiu aos Hadzabe manter um modo de vida estável por muitas gerações. Ninguém depende de um único alimento e ninguém guarda comida apenas para si. Esse espírito de partilha se tornou a base que permitiu à comunidade se adaptar e viver em harmonia com a natureza durante milhares de anos. No contexto geral da vida dos Hadzabe, a caça ao babuíno não ocupa o centro do seu sistema de obtenção de alimentos. Na prática, o babuíno não é considerado a principal fonte de comida, nem aquilo de que a comunidade depende para sustentar o dia a dia. Sua caça ocupa apenas um lugar específico dentro da estratégia de sobrevivência, funcionando como uma fonte complementar quando necessário. Isso está diretamente ligado à forma como os Hadzabe organizam sua alimentação. Os alimentos consumidos geralmente vêm de diferentes fontes, como mel, raízes, frutas silvestres e presas menores, que são mais fáceis de encontrar.
Esses recursos estão disponíveis com maior frequência, envolvem menos riscos e permitem que a comunidade mantenha um fornecimento constante de energia. Nesse contexto, a carne de babuíno não é o que garante a sobrevivência, mas apenas um complemento quando as condições são favoráveis. Por isso, os Hadzabe não procuram caçar babuínos com frequência. Se transformassem o babuíno em sua principal fonte de alimento, precisariam investir muito mais tempo e energia em uma atividade que exige um alto nível de concentração, comprometendo outras formas tradicionais de buscar comida. Para eles, manter a estabilidade é muito mais importante do que obter a maior quantidade possível de carne em um curto período. Depois que termina uma refeição feita com carne de babuíno, a rotina da comunidade rapidamente volta ao normal. Não há mudanças da divisão das tarefas, nem alguém assume um papel de destaque apenas por ter participado da caçada. Nos dias seguintes, a vida continua girando em torno da coleta de mel, da busca por alimentos silvestres e da caça de animais menores. Isso impede que a comunidade dependa de uma fonte de alimento rara e que envolve maiores riscos. A forma como os alimentos são distribuídos também desempenha um papel essencial nessa estabilidade. Como a carne é compartilhada igualmente e não é armazenada por longos períodos, ninguém precisa esperar pela próxima caçada nem depender dela. Cada refeição atende apenas às necessidades do presente, permitindo que a comunidade mantenha um ritmo constante de vida, sem criar pressão para repetir atividades que exigem muito esforço. Inscreva-se no canal se você quer continuar acompanhando conteúdos sobre culturas e modos de vida como este. A longo prazo, limitar a caça ao babuíno também ajuda a preservar a capacidade de trabalho da comunidade. Em uma sociedade onde a obtenção de alimentos depende diretamente da saúde e da disposição de cada pessoa, manter todos aptos para participar das atividades diárias é muito mais importante do que qualquer alimento específico. A estabilidade não vem das caçadas ocasionais, mas da continuidade de um ciclo de busca por alimentos que acontece de forma constante e sustentável. Sob essa perspectiva, o babuíno não é o verdadeiro foco da história. O mais interessante é a forma como os Hadzabe o colocam exatamente no lugar que ele ocupa dentro do seu sistema alimentar, sem exageros, sem frequência excessiva e sem alterar o ritmo coletivo da comunidade. É justamente esse equilíbrio no modo de caçar, de se alimentar e de compartilhar os recursos que permite aos Hadzabe manter uma vida estável em um ambiente natural repleto de desafios. A história dos Hadzabe não termina em uma única caçada ou em uma única refeição. Ela está na forma como organizam tudo na medida certa para que, no dia seguinte, possam continuar vivendo, buscando alimento e compartilhando o que têm.
Se você acredita que modos de vida como esse merecem ser conhecidos com mais calma e atenção, inscreva-se no canal e venha descobrir muitas outras histórias como esta nos próximos vídeos. Para os Hadzabe, encontrar um Cape Buffalo nunca foi algo comum no dia a dia. Apenas a presença desse animal nas proximidades da comunidade já é suficiente para que todos redobrem a atenção. O Cape Buffalo costuma viver em rebanhos, tem grande porte e exige o máximo de cautela por parte de quem convive com ele. Quando o grupo decide se aproximar da situação, o ambiente imediatamente se torna mais silencioso. Todos falam menos, observam mais e concentram atenção em cada mudança ao redor. Não existe pressa nem desejo de provar alguma coisa. O que mais se percebe é a calma e a prudência em cada passo. Os participantes são homens adultos com ampla experiência em acompanhar grandes animais e profundo conhecimento do terreno onde vivem. Não há um líder comandando, mas também ninguém se afasta do grupo por conta própria. Cada pessoa permanece em sua posição para apoiar os demais e, ao mesmo tempo, manter uma distância segura durante toda a observação. nena ukwape masi gege kena na yakho kwa cha kunya ya meta azane ho Bato ina ta atokwaza nikofe no taita A aproximação acontece sempre de forma lenta e planejada. O grupo não avança diretamente nem pressiona o animal.
Em vez disso, acompanha pacientemente sua direção, observa as reações do Cape Buffalo e avalia constantemente todas as mudanças ao redor. O mais importante não é chegar mais perto, mas garantir que toda a situação permaneça dentro dos limites de segurança. A tensão desse momento não nasce de ações inesperadas, mas da espera. Esperar que o animal mude de direção, esperar o momento adequado e esperar pequenos sinais que indiquem que tudo continua sob controle. Durante todo esse processo, quase não há necessidade de palavras. Apenas com olhares e pequenos gestos, todos conseguem se entender. O que torna essa aproximação especial não é o suspense, mas a capacidade de manter tudo sob controle. Todos sabem que uma pequena mudança pode alterar completamente a situação. Por isso, paciência, tranquilidade e cooperação sempre vêm em primeiro lugar. Por esse motivo, lidar com o Cape Buffalo é muito diferente da ideia de caça que muitas pessoas imaginam. Trata-se de um processo de observação, avaliação e escolhas cuidadosas, baseado em conhecimentos acumulados ao longo de muitas gerações. Essa serenidade revela claramente a maneira como os Hadzabe se adaptam à natureza e mantêm seu modo de vida em um ambiente selvagem. Quando a situação envolvendo Cape Buffalo chega ao fim, os Hadzabe rapidamente voltam sua atenção para algo muito mais prático: como utilizar essa grande quantidade de alimento de forma equilibrada sem alterar o ritmo habitual da comunidade. Para eles, obter muito alimento nunca representa o ponto final da história, mas apenas o começo de decisões que precisam ser tomadas com cuidado. Uma grande quantidade de alimento não significa apenas refeições para o presente, mas também traz novas responsabilidades. É preciso garantir que todos possam compartilhar esse recurso, utilizá-lo no momento adequado e preservar o modo de vida que vem sendo mantido por muitas gerações. Para os Hadzabe, essas decisões são tão importantes quanto qualquer etapa anterior. Chilanga o besa ane bendwa a o se pa awasa ko ne khako gewe da ko shota do a ko le ko au bi au be a chata khina ko le a ko to chita ka to ga be ka pe bi a ma su pu kwai pa ka su ngo se mu na ta ya thela ni na ase ya ha
O preparo dos alimentos acontece de maneira tranquila, organizada e com a colaboração de todos. Não existe ostentação nem um crime especial apenas porque há mais alimento do que o habitual. Todos sabem que o importante é utilizar apenas o necessário para o presente, e não tentar guardar o máximo possível. Assim, a vida da comunidade continua seguindo o seu ritmo natural, sem mudanças. Ao voltar para o acampamento, esse alimento não pertence apenas às pessoas que participaram diretamente da situação. Tudo é compartilhado entre todos os membros da comunidade, inclusive aqueles que permaneceram no acampamento. A distribuição acontece de forma aberta, transparente e justa. Ninguém recebe prioridade, e nenhuma parte é reservada para alguém em especial. Itu lagu kuamu ubay not. Cai. Tui iu gela. Tek mo kucha na te ko. Dessa forma, a refeição continua sendo um momento em que toda a comunidade se reúne e compartilha. Outro aspecto importante é que os Hadzabe não passam a depender dessa grande quantidade de alimento nos dias seguintes. Assim que as necessidades imediatas são atendidas, eles retornam rapidamente às fontes tradicionais de alimento, como mel, raízes, frutas silvestres e as atividades diárias de busca por comida. O ritmo da vida permanece exatamente o mesmo, sem mudanças provocadas por um único momento de abundância. É justamente essa forma de agir que permite à comunidade manter sua estabilidade ao longo de muitas gerações. Em vez de depositar suas expectativas em fontes raras de alimento, os Hadzabe enxergam o Cape Buffalo apenas como um complemento dentro de um sistema alimentar muito mais amplo. O que realmente sustenta sua sobrevivência não é um recurso extraordinário, mas o equilíbrio entre diferentes fontes de alimento. Para quem observa de fora, uma grande quantidade de alimento pode parecer sinônimo de abundância. Mas, para os Hadzabe, o mais importante é garantir que a vida continue equilibrada. Esta história não fala apenas sobre o Cape Buffalo, mas mostra como uma comunidade recebe abundância com serenidade. Quando um novo dia começa, retoma naturalmente sua rotina.
shi ama kedo kapi pa ana dua jaja dua iku amana au nuna iku jata ko mana bau ko kedete Malango. Chia. na chuchu ebe na chuchu Chia je kile go. Aku nak makan apa kau? na ai tu ni ka tu Este é apenas um pequeno recorte da vida do Zadzab. Inscreva-se no canal para continuar descobrindo histórias reais sobre a cultura e a vida em meio à natureza dessa comunidade extraordinária. Fayo. Chame ko je chu cha ko ta ma da sa sa. Aku na pele muku kete kaza. Kwa masala. Ni avocado. Kaza na eu gana ko. Sa ba la u kwa ko ne chi tambo ga bi chi ko ko. Muka sa shina mena. Ka wai cha ka mu ka sa shi wa. The soft with the hard wood? No, I think it's longer. A longer stem? Quando observamos o Cape Buffalo dentro de todo o sistema de obtenção de alimentos do Zadzab, uma coisa fica muito clara. Ele não é uma fonte de alimento destinada a sustentar a comunidade a longo prazo e também não substitui as atividades diárias de busca por comida. Kaya ko to ko kwat I. Enen upu cha enen. Ale hap. Jam. Ko tengok. Teme gweko sasa. Ebe gwek. Nesi ndako chacha wagalako. O modo de vida do Zadzab se apoia em fontes de alimento que aparecem com frequência e causam pouca alteração na rotina. O mel, a coleta de alimentos silvestres e a caça de pequenos animais fornecem energia diariamente sem exigir a participação de muitas pessoas nem mudanças na organização da comunidade. Essas atividades acontecem de forma contínua e criam um ritmo de vida estável para todos. O Cape Buffalo é diferente. Trata-se de uma grande fonte de alimento, mas que não aparece com regularidade, não é fácil de encontrar e não pode ser obtida repetidamente. Se ocupasse um papel central, todo o sistema precisaria mudar, mais pessoas teriam de participar, muito tempo seria dedicado a essa atividade e outras formas de buscar alimento poderiam ser interrompidas.
Para o Zadzab, isso não representa uma vantagem a longo prazo. Por isso, o Cape Buffalo é visto apenas como um complemento em momentos específicos, e não como uma solução para a alimentação da comunidade. Depois que esse alimento é utilizado e compartilhado, todos retornam imediatamente às atividades habituais. Não há mudanças permanentes da rotina, não existe um plano baseado na próxima oportunidade semelhante e tampouco expectativa de que situações como essa se repitam. Inscreva-se no canal se você quer acompanhar toda a série sobre como os Zadzab caçam, compartilham e se alimentam. Colocar o Cape Buffalo no seu lugar certo evita que a comunidade se torne dependente dele. Quando ninguém espera por uma fonte de alimento rara que exige muito esforço, desaparece também a pressão para repetir situações complexas. Em vez disso, o Zadzab mantém um sistema de obtenção de alimentos flexível, em que cada recurso tem uma função bem definida e limites claros. Mais importante ainda, essa forma de organização ajuda a preservar a capacidade de trabalho da comunidade. Em um ambiente natural, a obtenção de alimento depende diretamente da saúde e da disposição de cada pessoa. Evitar a dependência de recursos abundantes, mas instáveis, garante que todos possam continuar participando das atividades diárias sem sobrecarga. Para o Zadzab, procurar javalis raramente é uma atividade planejada com vários dias de antecedência. Normalmente, tudo acontece durante a rotina diária, quando os rastros desse animal aparecem de forma inesperada e fazem o grupo agir rapidamente, tomar decisões cuidadosas e, ao mesmo tempo, manter a calma. O javali se desloca com grande agilidade, muda de direção com frequência e é difícil de prever. Por isso, jornadas como essa costumam envolver apenas um pequeno grupo. Um número reduzido de participantes facilita a observação, a coordenação entre todos e a manutenção de uma distância segura. Não existe um líder nem funções fixas. Cada integrante ajusta naturalmente sua posição de acordo com sua experiência e com o que acontece naquele momento.
Tua i ama. Abiti pero kita kasi. Ai, sabi na ka. Ia ka. Girada kita. Assim que encontram os rastros, todos passam a caminhar com leveza, evitando qualquer ruído desnecessário. Eles não tentam se aproximar rapidamente nem pressionar o animal. Em vez disso, acompanham pacientemente sua direção, observam suas reações e ajustam constantemente suas posições conforme o terreno ao redor. O mais importante não é seguir o javali a qualquer custo, mas garantir que tudo aconteça dentro de uma situação segura. O aspecto mais marcante dessa jornada está na rapidez com que as decisões precisam ser tomadas. Tudo acontece mais depressa do que em muitas outras formas de buscar alimento, mas isso nunca significa agir sem pensar. Os integrantes observam continuamente a direção do vento, o terreno e cada pequena mudança nos movimentos do animal. Uma única decisão tomada no momento certo pode fazer toda a diferença, enquanto alguns segundos de distração podem fazer todos os rastros desaparecerem. A long, deliberate process that only sometimes ends in triumph. Durante todo esse processo, a comunicação continua extremamente discreta. Olhares, gestos e pequenos movimentos são suficientes para que todos se entendam. Não existem gritos nem atitudes que chamem atenção. Tudo acontece de maneira natural, coordenada e concentrada, como parte da rotina de quem vive em contato direto com a natureza. Por isso, encontrar um javali não depende de força física nem de coragem. O verdadeiro diferencial está na capacidade de observar, agir com flexibilidade e escolher o momento certo. É assim que os Hadzabe se adaptam ao ambiente onde vivem, mantendo a calma, agindo com prudência e preservando o equilíbrio com a natureza todos os dias. Inscreva-se no canal para continuar descobrindo histórias reais sobre a vida dos Hadzabe.
Quando o javali é levado de volta ao acampamento, os Hadzabe não o veem como sinal de um dia especial. Tudo acontece naturalmente, como qualquer outra atividade da rotina. Esse alimento simplesmente passa a fazer parte do modo de vida que acompanha a comunidade há muito tempo. O javali fornece uma quantidade de alimento suficiente para todo o acampamento. Não há grande a ponto de criar dificuldades para o consumo, nem pequena a ponto de causar preocupação. Esse equilíbrio permite que a preparação da refeição aconteça de forma tranquila e seguindo os costumes de sempre. Os alimentos são preparados no mesmo dia usando os métodos tradicionais, sem pressa e sem a ideia de guardar tudo a qualquer custo. Quando a fogueira é acesa, o ambiente no acampamento se torna ainda mais tranquilo. Todos se reúnem, conversam naturalmente e preparam juntos a refeição compartilhada. Não existe uma porção reservada para quem participou da jornada, nem diferença entre quem permaneceu no acampamento e quem trouxe o alimento. Cada porção é dividida igualmente e passada de mão em mão para que todos recebam sua parte. A refeição é simples, mas cheia de significado. Não há grandes banquetes nem cerimônias elaboradas. Todos se sentam no mesmo espaço, compartilham o alimento e continuam conversando sobre o dia que viveram. Para os Hadzabe, a refeição não representa o fim de uma jornada, mas um momento em que toda a comunidade se aproxima ainda mais.
O mais interessante é que, depois da refeição, a vida continua normalmente. As crianças voltam a brincar pelo acampamento, os adultos retomam suas tarefas e as demais atividades de busca por alimentos seguem acontecendo como sempre. O javali não muda o ritmo da comunidade nem faz com que todos interrompam sua rotina para celebrar um acontecimento especial. Isso mostra claramente o lugar que o javali ocupa na vida dos Hadzabe. Ele não é uma fonte de alimento da qual dependem por muito tempo, nem algo capaz de transformar seu modo de viver. É apenas um recurso complementar que aparece no momento certo, é utilizado de forma consciente e depois dá lugar às atividades habituais do dia seguinte. Graças a essa forma de viver, a comunidade preserva sua flexibilidade. Ninguém espera por uma única fonte de alimento e ninguém sente a obrigação de repetir resultados anteriores. O alimento é compartilhado quando está disponível, enquanto o ritmo da vida continua de maneira tranquila, constante e equilibrada. Para os Hadzabe, o verdadeiro valor de uma jornada não está na quantidade de alimento obtida, mas no fato de que a comunidade continua vivendo em equilíbrio. O javali apenas proporciona uma refeição abundante. Na manhã seguinte, todos retomam seu caminho habitual pela natureza, como em qualquer outro dia. Se você gosta de histórias sobre cultura, partilhe a vida dos Hadzabe em meio à natureza. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Para os Hadzabe, o compartilhamento dos alimentos não termina quando o último pedaço é passado de mão em mão. Na verdade, é justamente nesse momento que o verdadeiro significado da refeição começa a se espalhar por toda a comunidade. A comida é dividida igualmente não porque exista uma regra dita em voz alta, mas porque todos cresceram acostumados a fazer isso. Ninguém guarda uma porção maior para si, ninguém precisa lembrar outra pessoa de compartilhar. Tudo acontece naturalmente, como um hábito construído ao longo de muitas gerações vivendo juntas na floresta. Essa forma de dividir cria uma sensação muito clara: ninguém fica de fora da refeição. Tenha participado da caçada ou permanecido no acampamento, seja jovem, adulto ou idoso, todos recebem sua parte. Assim, a refeição deixa de ser um momento de comparação ou diferença e se torna um espaço onde todos voltam a se encontrar em igualdade. Mais importante ainda, compartilhar os alimentos faz com que a comunidade não dependa de uma única pessoa nem de uma única caçada. Quando a comida não está ligada ao mérito individual, ninguém precisa provar que é melhor para comer mais. Dessa forma, também não existe pressão.
Todos sabem que a refeição de hoje é resultado do esforço coletivo e que amanhã continuará sendo assim. Comer juntos e dividir cada pequena porção também ajuda a manter o ritmo da vida em equilíbrio. Ninguém precisa armazenar comida nem se preocupar em guardar para depois. O alimento chega, é consumido na medida certa para o presente, em seguida, a comunidade continua suas atividades habituais. É justamente esse senso de o suficiente que evita preocupações desnecessárias. Com o passar do tempo, essa maneira de compartilhar os alimentos construiu uma base extremamente sólida para a comunidade. Ela mantém o relacionamento entre todos em equilíbrio, sem que alguém se torne o centro das atenções ou que outra pessoa passe a depender dos demais. Olako bahia. Assim, a refeição não alimenta apenas o corpo, mas também fortalece a forma como a comunidade permanece unida. Para quem observa de fora, dividir a comida pode parecer algo muito simples. Mas, para os Hadzabe, essa é uma das partes mais importantes da vida. É justamente essa prática constante, discreta e igualitária que permite à comunidade manter sua estabilidade em um ambiente que está sempre mudando. Comer juntos, dividir igualmente e seguir em frente, é assim que esse povo permanece unido, geração após geração. A caçada ao javali dos Hadzabe não é lembrada apenas pela presa, mas pela maneira como a refeição é compartilhada depois. Comer o suficiente, dividir igualmente e voltar à rotina de sempre, são justamente esses gestos simples que mantêm essa comunidade unida há muitas gerações. Se você quer continuar acompanhando histórias em que a comida não serve apenas para sobreviver, mas também para manter as pessoas unidas, inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios desta série.